Muito bem, queridos, vamos agora à estrutura de pensamento. Só aquilo ali. Por estrutura de pensamento estão ali 30 tópicos que procuram, em síntese, ao modo como Lúcio Pacta tentou reunir, uma síntese de toda a história do pensamento humano, enquanto forma, enquanto perspectivações, enquanto tendências de ver o mundo, de ir ao mundo, às bases categoriais, com uma perspectiva. Isso é ciência? Isto é ciência? Não é ciência ainda. Mas a ciência se vale disto. Isto é uma riqueza de possibilidades do fenômeno humano. Independe da experimentação? Independe da experimentação. Pede. Exato. O método científico. Exato. Tanto é que, quando nós falamos em ciências, teremos que entender diferentes formas e redefinições de experimentação. Temos o empírico, temos a ciência matemática, temos ciências, como é que se experimentam emoções, ciências mais psicológicas, subjetivas. Então, o conceito fica muito amplo. O que nós vamos dizer em forma de síntese, cada um desses tópicos são lugares, pontos de vista, pontos de perspectivação, vai nos permitir a nos tentar, como oferta, a ver como o outro vê. Não, como qualquer pessoa vê. São elementos de perspectivação. O fato delas existirem como verdades não significa que existem como existências. Por exemplo, uma delas é a emoção. O fato de uma pessoa se emocionar, até com ardor, com intensidade, não significa que é determinante no movimento da vida. Quando há uma perspectiva, uma forma de perceber o mundo é determinante, esta nós chamaremos de existencial. Portanto, esta forma não é um acréscimo ou um decréscimo, é a própria pessoa, enquanto ela assim se define existencialmente. Isso nas bases categoriais, ou seja, se ela percebe emotivamente o mundo, ela vai perceber que mundo? Quem vive no gelo vai se emocionar com o gelo. Quem não vive no gelo e não conhece o gelo vai se emocionar com o calor, por exemplo. Então segundo a oferta de conteúdos, como ela percebe o mundo. É dinâmico? Isso é uma resposta em aberto. Há pessoas cuja estrutura de pensamento, a forma e perspectivação de mundo são rígidas do início ao fim. Eu digo fim em termos de existência, nascimento e morte. Outras mudam. O fato é que aquilo que é determinante ou importante, que nos dá referência da historicidade de alguém, é o que nos dá reconhecimento do seu traço identitário. Então, se alguém alterar algo, uma percepção que lhe foi antes determinante, pode ter certeza, ela para si mesma, outros para ela, vão ver a pessoa e não reconhecerão esta pessoa como reconhecia antes. É como se eu olhasse para você e vamos dizer que antes, didaticamente eu vou continuar usando as emoções. Você era uma pessoa existencialmente emotiva. Né? Pela emoção se alimentava, pela emoção se destruía. Enfim, era a percepção cujos conteúdos, uns eram tóxicos e outros ricos de autenticidade. Mas a percepção emotiva movia a corrente existencial da sua vida. Em um determinado momento da existência, por diversas razões, desde elementos físicos, acidentes vasculares, desde fatos biográficos, por uma razão ou outra, essa pessoa mutile a emoção. Não tenho emoção, e a partir daí ela pode até ter emoção, mas já não é mais determinante. Quando eu olhar para você
E quando você vê o seu passado e quem você é, eu olho para essa pessoa e não reconheço ela. É outra. Tem o mesmo nome, mas já não é mais a mesma estrutura de pensamento. Entende? Mas é um objetivo? Não sabemos, nem é nossa proposta definir a priori o que é ou o que deva ser. Apenas nós localizamos onde há vida e autenticidade e cuidamos disso. Portanto, há possibilidades ou não de mudanças na forma e no conteúdo, sim, e outros não. Mas o que me importa é, seja como for, enquanto houver força vital, eu tenho que respeitar isto. Respeitar não é concordar. Se a pessoa quer brigar comigo como forma determinante, eu respeito. Por isso eu me afasto. Por exemplo. Vamos lá? Muito bem. Tópico 1. Já falamos outrora, só retomo. Como o mundo parece fenomenologicamente. Não se trata aqui de descrever o mundo com suposta objetividade. Não. Se passa aqui a seguinte missão. Como uma pessoa subjetivamente qualifica, caracteriza a observação do que ela chama de noção de mundo como importante para ela. O que é mundo? Mundo aqui é quando há um conceito de totalidade da existência. Se para uma pessoa a existência tal como ela concebe, em um momento ou em todos os momentos, categoria lugar, tempo, enfim, todos os exames categoriais aqui apresentados. Mas vamos imaginar que para uma pessoa, o que ela entende ser mundo é o videogame, a tela da TV. Então ela vai descrever o mundo como quem descreve fazendo da televisão a retina da mente. Esse é o mundo para ela. Se para outra pessoa o mundo tem estrelas e galáxias, isso é um conteúdo diferente do anterior, para a mesma ideia de mundo. Se para outra pessoa o trabalho é basicamente o substrato que compõe a sua visão de mundo, então para ela, ainda que existam coisas fora do trabalho, não é mundo para ela. Mundo seria aqui está o todo. Entendem? Nesse sentido, há uma noção de implícita de totalidade. Pode ser imediata, pode ser longa, pode ser moldada ao jeito de cada um. Portanto, prestem atenção. Se uma pessoa descreve um ambiente físico, estava quente, tinha cores e tudo mais, não significa que ela está descrevendo segundo o tópico 1. Apenas por isso. Porque ela pode fazer isso como algo que existe, mas não é determinante. Todavia, quando este olhar for determinante para uma pessoa, vocês vão ver que durante toda a narrativa dela, diante basicamente dos elementos importantes que para ela se afiguram no seu jeito de ser, ela se descreve a partir do mundo, do conceito de mundo. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós estamos falando em forma, né? Vamos imaginar que uma pessoa... vamos comparar dois filósofos. Karl Marx, para o qual, em primeiro lugar, em termos de conteúdo, nós temos a economia como produção da existência. Então, o homem é fruto da história, é fruto dos valores econômicos. Então, se Marx quiser falar de si ou falar de alguém, ele precisará, para chegar nestes elementos pontuais, ele precisará contextualizar o mundo em torno. Você é o que pensa, a partir de, aí apresenta o mundo. Isso é a efetiva caracterização como o tópico 1, como o mundo parece, como determinante para esta pessoa. Está claro? A ideia de mundo para esta pessoa? Primeiro o mundo, depois o indivíduo, o singular, o que acha de si mesmo. Confúcio é o inverso.
Para Confúcio, como eu posso organizar o mundo, o Estado, o Império, se eu não cuido primeiro de mim, depois da minha casa? Então, primeiro o que acha de si mesmo é o que importa. Depois vem a noção de mundo. Mas mesmo se você colocou assim, se é existencialmente, é determinante paralela. Certo. Foi categórico. Aí depois, no próximo parágrafo, você colocou assim, período, falou assim, mesmo que esse tópico seja subjetivamente verdadeiro, endossar experiências, não significa que por isso será determinante. Por que você está relativizando essa determinância dela? Não é a determinância que eu estou relativizando, mas o fato da verdade. Mas é colocou que é verdadeiro. Sim, por isso eu separo verdadeiro de existencial. O fato de ser verdadeiro quer dizer existe, mas não tem força vital nela. Então, por exemplo, a pessoa tem de verdade a crença, efetivamente, compete a ela saber que, e ela entende que o mundo é perigoso. O mundo é perigoso, é violento, ela não está mentindo e ela concorda com isso. Mas o que lhe é determinante a noite é perigosa quando a gente sai, mas o que é determinante é sair. Então, mesmo que ela saiba, ela vai sair. Porque o mais determinante é outra coisa. É verdade. Vamos imaginar outra coisa. Eu acho que o suicídio é uma resposta viável para os problemas humanos. Ela não está mentindo, ela realmente acredita nisso, mas ela não se mata. Não porque não seja verdadeiro, mas aquela verdade não tem força de existência, mas ainda assim é verdade. Assim como eu posso ter raiva de alguém, é verdade, mas não ao ponto de dizer eu sou isto. Eu tenho isto, mas não sou isto. Está claro? Mas essa verdade para ela é uma verdade rasa ou profunda? Aí que está. Seria então uma verdade ou até intensa, mas não é profunda, não é determinante. Ela é pontual, mas não é histórica. Quando eu falo em profundo no seu termo, pensa na parte mais forte da correnteza de um forte rio. Você não brinca com isso. Aquilo carrega você. Não é você o que acha como pensa. É você com suas forças vitais. Eu imagino uma pessoa que fala assim, eu me apaixonei, eu vou deixar o meu trabalho porque eu estou apaixonado. E vamos imaginar que o trabalho seja determinante, ali esteja a corrente existencial do rio. Ela pode se tornar inautêntica e seguir a superfície. Mas ao abandonar a corrente do rio, ela vai começar a morrer existencialmente. Então, o fato de ser verdade não quer dizer que isso é existencial. Algumas pessoas, claro que todos esses tópicos só existem vinculados a outros, são autogenias, tá? Nós estamos estudando individualmente apenas o conceito para depois vermos eles em movimento. Algumas pessoas, o que o mundo pensa como totalidade é quem altera como elas se pensam a si mesmas. Pessoas assim, por exemplo, dirão, o que o mundo vai dizer de mim? O que o mundo vai dizer, vai pensar sobre mim? Aí, por consequência, se o mundo importa como autodeterminação, é a partir do mundo que eu chego nesta pessoa. Ou seja, a noção de totalidade é que compõe a existência dela. Outros elementos. Quando nós falamos em este olhar, não vamos pensar nele como sendo vivo o tempo todo. Vamos dizer que até os 15 anos, esta pessoa teve a forma do tópico 1 como determinante. O que o mundo diz, Deus que me diz o que é o mundo, eu vou seguir a vontade de Deus porque há uma razão oculta em todas as coisas e se eu entender essa razão, eu entendo por onde eu vou percorrer. Então, de uma forma religiosa, o mundo. Ok.
E a partir dos 15 anos, ela deixa de dizer, nada, não é o mundo, sou eu, o que eu faço. Ela muda a forma, percebe? Muda a forma, ela deixa de existir. A partir daí são outros tópicos. Agora vamos imaginar um segundo exemplo. A forma permanece com um conteúdo. Deus faz parte de tudo, Deus une tudo. O mundo, entender qualquer coisa, inclusive a mim mesmo, entender Deus, etc. Mas aí, depois dos 15, mantém-se a forma, o tópico 1 é determinante, mudou o conteúdo. Deus não existe. Na verdade, o que manda no mundo é o dinheiro. Com dinheiro, se você tiver dinheiro, você é tudo. Sem dinheiro, você não é nada. Nesse sentido, ela coloca o dinheiro como substrato do mundo. Mudou o conteúdo, permaneceu a forma. Está claro, gente? Então nós vamos investigar o quanto esse tópico tem presente e variações nas bases categoriais. Vamos imaginar uma pessoa que, em casa, o tópico 1 não é determinante. Ele é volúvel. Eu não diria volúvel, eu diria característico, embora também o volúvel possa se aplicar aí. Mas eu quero falar de outra caracterização. É determinante não volúvel, porém diferenciado na categoria lugar. Em casa, o que acontece no mundo lá fora não importa. Não existe noção de mundo. Existe a minha casa, eu, você e pronto. Porta fora, digamos que ela veste um papel existencial e ela vive, se preocupa com a noção de mundo. Algumas pessoas fazem essas vinculações, outras não, né? Seja como for. Vamos ver como é que é para Laura? Aquilo que eu já disse antes. Ela disse que nasceu no interior e depois, quando foi para a capital, ela estabeleceu uma noção de vida pacata, nos termos dela, que ela diz é um tédio, e vida de interior, vida urbana, de cidade de capital, em que ela se sente viva. Observem que quando isso é mais do que verdade, é autêntico, você vai verificar isso. Ela vai para o interior, a pessoa murcha. Murcha a existência. A inteligência perde substrato. A emoção perde substrato. É como se ela tivesse aí a verdade de tudo, mas sem conteúdo de tudo. Não tem alimento. Porque ela tem a forma, só não tem o conteúdo. É como se ter a fome, só não tem comida. Então, qual é e qual tipo de mundo para alguém que lhe dá força de vida, se isso é determinante? Nós vamos pesquisar isso na historicidade. Então vocês vão perceber que quando isto é forte, isso vai aparecer claramente na historicidade dela. Nos dados divisórios e, por fim, nos enraizamentos. E aí, se você vai falar com esta pessoa, me fala do seu coração. Aí ele diz assim, olha, o ser humano, o coração humano, hoje em dia, não é como antigamente. Então ela começa a explicar o eu, porque tem uma noção de mundo para dar sentido de eu. Está claro? Muito bem. Eu já sei que no caso da Laura, essa noção de interior e exterior está, por exemplo, associado à sensoriedade. Porque quando ela diz é pacato e sem graça no interior e é legal no exterior, na capital, quais são os elementos que não tem no interior e tem no exterior? Relação. Boate, festas. Então eu estou associando no tópico 1, categoria lugar e categoria relação, para compor isso aí. Tá claro? Tópico 2. O que acha de si mesmo. E de uma maneira muito simples.
O que acha de si mesmo é toda opinião, julgamento, intuição, tudo que ela experimenta sobre o conceito de si mesma e si própria. Toda a ideia e conjugada pelo pronome pessoal. Ela diz eu sinto, eu penso, eu sou assim, eu sou assado. Isso é, para algumas pessoas, determinante o que elas acham de si mesmas. Para outras, não. Um dos elementos, agora eu vou falar de bases categoriais, tá? Tempo, lugar, relações. Historicamente, nós vemos como efeito do mundo industrial e capitalista, percorrendo ali desde o século XVIII, onde a Revolução Industrial se tornou forte, a primeira, século XIX, segunda Revolução Industrial, e século XX, uma massividade de consumismo. Um dos substratos para essa cultura foi uma indústria cultural da crença de que você é subjetivamente para si mesmo importante. O tópico 2 foi inflado culturalmente na nossa época. Historicamente, em outras culturas que não predominante o capitalismo, vocês vão ver que esse tópico não é tão forte. Ele é historicamente bem determinado e característico. Do que eu estou falando? Daquilo que popularmente se chama de autoajuda, automotivação, que é algo assim: primeiro eu preciso me conhecer para depois conhecer os outros. Primeiro eu preciso me amar para depois amar os outros. O eu como um elemento de que é importante e depois os outros, o mundo, etc, etc. Alguns são assim, outros não. Algumas pessoas não têm esse tópico importante. Quando elas falam a narrativa delas, por exemplo, elas entram como secundárias. Conta a história, me fala da sua vida, ela conta a história dos pais. Quando os pais ainda eram namorados, para falar dela. Olha que para chegar no eu, ela percorreu outros elementos. E quando ela chega no eu, aí ela coloca, então, na relação com meu filho, ela coloca vários elementos. O eu nunca aparece ali como predominante ou centro do discurso. Tem eu? Tem. Tem verdade? Tem. Tem o que acha de si mesmo? Sim. Mas nesse contexto não é determinante. Tá claro? Então, algumas pessoas não têm nada a ver com elas. Não é um tópico óbvio. O que acha de si mesmo não é sinônimo que colocar o eu como centro da própria atenção não é sinônimo de egoísmo. Embora o egoísta seja muitas e muitas vezes centrado no conceito do próprio eu. Vou dar exemplos. Eu sou mais importante, eu vou te dar um presente sobre o quanto eu vou ter de retribuição sobre isso. É claro que o tópico 2, o que acha sobre si mesmo, é imperativo sobre tudo isso. No entanto, nós vamos encontrar pessoas altruístas no qual o tópico 2 é importante, mas sem egoísmo. Vamos pegar uma Teresa de Calcutá, claro, falo à distância, só de frases soltas por aí, em que se reconhece, no qual ela diz coisas como, ou várias outras pessoas à semelhança dela dizem coisas como: eu sou responsável, olha como começa o discurso, a visão de mundo, eu sou responsável por cuidar daquela pessoa. O eu passa como centro de elaboração do sentido de realidade, mas para não ser egoísta, para ser altruísta. E aí ela se perguntava, e li certa vez que ela exercitava o jejum para não esquecer o que era a fome
dos outros. Por que ela não foi direto ao outro? Porque na estrutura de pensamento dela, ela vai ao outro passando por ela entender em si o outro. É a alteridade, mas a partir do tópico 2. Outros vão direto. Não há melhor ou pior, certo ou errado. Entende? Então posso falar tanto em egoísmos quanto em altruísmos. Mas vamos imaginar um egoísmo sem o tópico 2? Eu sou egoísta no sentido que eu quero tudo para mim. Dane-se os outros. Só que esse mim não é meu eu. Não tem a ver com o conceito de eu. Tem a ver com o conceito de tribo. Ou Deus. Então eu estou defendendo Deus. Dane-se quem não é a favor de Deus. Eu estou defendendo a família. Ela mesma não aparece na família como importante, mas a família dela é a maneira dela ser egoísta no grupo. Está claro? Sem o conceito de eu. Pode uma pessoa ser egoísta com o tópico 1? Claro. O mundo é um lugar de egoístas, o mundo é assim. Está claro essa diferença? Aqui, gente, não há patologias, não há estigmas, não há tipos psicológicos, apenas há constatação, enquanto isso tem uma força determinante. Vamos imaginar, então, que uma pessoa tenha o tópico 2 como importante. Significa o quê? Existencialmente, se eu quiser alimentá-la e ou destruí-la, onde e como eu vou dialogar com ela? Via tópico 2. Se o tópico 2 aqui é a força vital, é ali que eu vou mexer. Igual o Rio São Francisco. Eu não mudo o Rio São Francisco nas beiradas. Eu teria que mudar o fluxo do rio dele. Então eu tenho que ir na veia da consciência do eu. Vamos imaginar então que uma pessoa associa o que ela acha de si mesmo ao cabelo. E não é o que eu acho de mim mesmo moralmente, é o que eu acho de mim mesmo esteticamente. São variações do tópico. Se esta pessoa corta o cabelo, ela está só cortando o cabelo? Ela está alterando os conteúdos da sua estrutura de pensamento. A forma permanece a mesma. Então, para esta pessoa, cortar o cabelo é, ou pode ser, indica ser um modo de repensar a vida, repensar comportamentos. Agora, diga para alguém que não tem esse tópico determinando o tipo, você tinha que olhar mais para si mesma, cuidar de si mesma. Mesmo que ela faça isso, não vai tirá-la da depressão. Entende? Porque não é força vital. Vamos imaginar agora que cortar o cabelo significa associar o tópico 2 à sensoriedade, outro tópico que estudaremos em outra aula, corpo. Então ela alterar o corpo, plástica, sei lá, vários elementos da aparência, ou do corpo, ou da saúde, alteram a consciência, a visão interpretativa de mundo. Vamos associar o tópico 2 agora a outro tópico, como por exemplo o tópico 1. Ela vai dizer assim, o mundo me fez uma pessoa má e cruel. Olha só, o tópico 2 é o importante, eu. Mas não é no tópico 2 que encontro a fonte das mudanças, é o ambiente. Então, o que seria uma reforma íntima para quem associa o tópico 2 ao tópico 1? Mudar de ambiente. Esta pessoa, se o tópico 2, o que acha de si mesmo, vem das associações com o ambiente, como ela entende como mundo, e, claro, ambiente para um pode ser mudar de televisão, né? De programa, é ali que ela acessa o mundo. Para outros é mudar de religião, ou mudar do discurso religioso, ou mudar de espaço físico mesmo, tanto faz. É como essa pessoa entende a noção de totalidade de mundo, né? Sentido de mundo, eis o mundo, é isso.
Ficou claro, gente? Na próxima aula nós trataremos sobre o tópico sensorial, que hoje não há tempo. Mas vamos ainda trabalhar, e cada vez que a gente acrescentar um tópico, nós vamos começar a fazer costura entre eles. Pegando assim, um veio determinante e os veios secundários. Imagine uma pessoa cujo tópico determinante, o que acha de si mesmo, é via abstração. Então diz assim, eu sou uma pessoa legal. O que é legal? Aí ela elabora uma teoria sobre legal, um conceito sobre legal. Outra pessoa, ela aperta o corpo e diz assim, ó, isso sou eu. Então, o tópico 2, a um está ligado a elementos abstratos, a outro, o tópico 2 está ligado ao corpo. Se eu souber quais são os elementos associados a essa determinação do tópico, eu sei, obviamente, como cuidar dela. Sei o que a fomenta e o que a desnutre. Sei que quando esse tópico está bem alimentado, ela flui. Vai ter problemas como todo mundo, mas ela vai superar. Ela vai ter força, ela vai ter vontade de viver. E se esses elementos estiverem ausentes, ela vai fenecer. Ela pode até ter muitas coisas em outros tópicos que não são determinantes, mas para ela estará vazia. Em resumo, percebem o grau de singularidade, sem tipologias, para cada pessoa? É por isso que a filosofia clínica cuida de cada um tal como ele é em sua singularidade, único e irrepetível. Espero que esta aula, para todos nós, tenha enriquecido. Só concluo aqui com o caso Laura. Ela disse, eu era passado uma menina alegre, sem inibições e preconceitos com o meu corpo. Era. Mas isso virou um problema para os meus pais quando eu tive meu primeiro namorado. Para mim não tinha nada demais. Hoje sou uma mulher infeliz. Nós já vimos que o que ela acha de si mesma estava vinculado à noção de corpo, à noção de sexualidade, à noção de pecado, já tem associações. Portanto, para eu cuidar dela, dizer eu sou uma mulher cristã. Mas, enfim, leiam esses tópicos aqui em casa para, na próxima aula, a gente enriquecer o nosso discurso, que vai se tornar cada vez mais, agora, uma relação mais terapêutica. Então, se eu descobrir e mapear como ela compõe as associações e conteúdos do tópico determinante, eu tenho como, na medida do possível, enriquecê-la para que ela volte às suas forças determinantes. E é assim que veremos isso acontecer no caso que foi subjetivamente feliz com a Laura. Muito obrigado a vocês, gente, pela aula de hoje. Nós que agradecemos.